Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Pra quem tava feliz achando que eu não ia voltar, eu tô de volta ao Bate Pronto. Tô de volta pra falar do fim do migué, né? Chega aí desse migué de data FIFA, ninguém quer saber desse bando de jogo baba que tem aí, não só a seleção brasileira, vários jogos babas que tem por aí. O Brasil goleou a Bolívia, contra o Peru não foi tão bem assim. Partida bem meia boca, o Brasil achou a vitória ali nos minutos finais com o Marquinhos, mas venceu, e aí eu já começo a ver, né? Já começo a ver aquilo que eu via na era Tite. Brasil 100% de aproveitamento. Ah, pelo amor de Deus! Ganhou da Bolívia e do Peru, pô. Calma também, calma. E Bruno, falando desse jogo, né? Da seleção brasileira, foi avassalador contra a Bolívia. Neymar bateu o recorde do Pelé, 79 gols pela seleção brasileira. E aí, claro, aquela festa linda em Belém do Pará, que é legal. A gente ainda vê esse carinho pela seleção brasileira que a gente vê muito menos hoje em dia. Agora, o jogo contra o Peru já foi uma decepção, né, Bruno? Pra quem tava esperando, pô, goleamos a Bolívia, agora é o futebol ofensivo, vamos golear o Peru de novo, estilo Fernando Diniz. Mas não foi uma grande atuação contra o Peru, né? Não foi. Boa tarde a você, pilhado. Que bom que você está de volta. Estávamos todos com saudades. Você viu só? O todos. Chat também, devia estar morrendo de saudade. Todo mundo com saudade, né? Ninguém aguentava mais. Como que vamos fazer sem o pilhado aqui? Né? Aí, olha aí que maravilha. Você viu, Vanderlei Nogueira? Que carinho. A distância machuca. Sim. Tá vendo? Só quando está distante que a gente percebe, né? Que falta que faz. Mas, enfim. Na ausência você sofre. Tá vendo? Estavam todos sofrendo. Mas sobre o jogo de ontem, aí tem muito a ver com... sim, muita empolgação por pouco e às vezes é muita decepção por pouco também. A seleção brasileira é uma seleção como todas as outras. Eu vi alguns jogos nessa data FIFA. Vi jogos, os dois da Argentina, assisti jogo da Inglaterra, assisti jogo da Alemanha, da Itália, da França. Não tem nenhuma seleção muito superior às outras, nem mesmo a Argentina, que é campeã mundial, nem a França, que foi finalista nas últimas duas. Acho que a França individualmente até tem jogadores um pouco acima. Eu vi a Inglaterra contra a Ucrânia também. E as seleções são mais ou menos do mesmo nível e não tem como ser muito diferente, porque elas não treinam juntas. O jogo globalizou, jogadores de seleções médias jogam nas mesmas ligas que jogadores de seleção grande e nunca foi tão diferente. É que a gente tem umas lembranças afetivas que criam laços. Os últimos jogos contra o Peru em Lima, desde que a eliminatória começou a ser disputada por pontos corridos. Eliminatória para 2002, o Vampeta falou desse jogo nessa semana. 1-0 Brasil, um gol do Antônio Carlos, zagueiro, em bola parada no início do jogo. Ontem foi um gol de zagueiro de bola parada, só que no fim do jogo. Aí em 2006, aquela seleção, nossa, é Ronaldo, é Rivaldo, é Kaká, não sei o quê, 1-1 em Lima, contra o Peru. 2010, seleção do Dunga, o Ronaldinho ainda estava jogando lá, estava Kaká, Robinho, 1-1. E as últimas duas o Brasil ganhou lá. Para 18 foi 2-0, mas não foi merecido aquele 2-0. E a última foi 4-2. Só que o Brasil, até os 40 e poucos do segundo tempo, estava 2-2. Aí o Neymar fez 2 gols. Então, assim, nunca foi um jogo muito fácil. É óbvio que a seleção peruana é uma seleção que, se for para a Copa, já está feliz. Não é uma seleção que tem grandes pretensões. É óbvio que o Brasil é melhor. Mas, assim, não existe essa coisa, não, o Brasil vai atropelar, um ou outro jogo vai. Mas o normal é isso, as seleções são muito parecidas, né? Então, foi um jogo ruim do Brasil, principalmente no segundo tempo, mas tá dentro do normal, assim. Eu acho que houve uma empolgação bem exagerada, eu falei isso aqui depois do primeiro jogo, a Bolívia é um time bem abaixo, é muito ruim a Bolívia. E ontem foi um jogo mais dentro do normal. Acho que há muito exagero quando goleia um time fraco e também há um exagero quando não joga bem, até ganhou, podia ter empatado contra um time que também é mais ou menos, só que é melhor que a Bolívia. Agora, eu fiquei sabendo, eu tô vendo aqui no chat, que ele me chamou de vagabundo. Né? Ele quem? Né? Esse velho bobo que tá chegando atrasado aqui, de blazer, não sei porque ele tá de blazer, ele fica feio de qualquer jeito. Pelo seu retorno, elegante. Né? Aí ele veio, fiquei sabendo. Você acreditou? Ele me chamou de vagabundo. Você acreditou? E eu quero ler aqui uma mensagem que deixa claro o carinho do público. Você acreditou? Olha aqui. Aê, o pilhado voltou, cara de emoção.
dá emoção pro programa, porque além de louco, ele é burro. Mas, pelo menos, ele fala a língua que o torcedor de boteco fala. Na minha frente você não vai falar isso, não. É esse cara. Na minha fala, quem é esse cara que eu meto um processo dele hoje? Eu meto um processo hoje. Além de louco, é burro. Eu meto... Não. Na minha frente não vai falar isso, não. Olha a saudade que o pessoal tava de mim. Você sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Onde está o pilhado, meu querido vagabundinho? O maior trabalhador aqui. Eu falei, cara. Entendeu? Agora, estava, né, vendo os filhos da minha amada em Miami, ok? Porque também é um migué do caramba essa data FIFA. Aí eu falei, já que é um migué a data FIFA, eu vou dar um miguezinho também. E aí a seleção brasileira, eu não vou dar a palavra primeiro pra ele, porque ele tá atrasado, Vanderlei. Não, mas então vai ser pra você. Não tá atrasado, não. Foi só pra deixar claro. Tava me maquiando e colocando blazer pra recebê-lo. Maquiando? E colocando blazer pra recebê-lo. Vê se eu tava maquiando. Eu sou raiz, irmão. Claro. Aí você vê um velho bobo. E olhando, pra que ele foi se maquiar? Olhando pra te receber bem. E olhando pra cor da sua pele, o Flávio até falou isso no corredor, é a cor do pecado. Exatamente. Eu não podia receber Thiago Asmar sem blazer. É lógico. E eu vinha de cartola, é que a cartola sai um pouquinho aqui, eu tirei ali. Entendeu? Eu vou querer ver, eu já soube que o Kaique separou, o trechozinho. Eu já soube que tem várias editaram. Se tem alguma coisa ofensiva a você, amigo, é edição. Inteligência artificial. Eu também. É isso, mano. Usaram a sua voz. Muito bem. Vanderlei Nogueira. Jamais. Sorte a minha que eu estava no avião voltando de viagem nesse jogo. Que o jogo foi horroroso. Nada demais o jogo contra o Peru. Agora, é o que eu falo. Foi bem contra a Bolívia? Foi, merece elogio. O Neymar tem que receber elogio. Bateu o recorde do Pelé. Agora, que não comece também aquela enganação de começar a ficar calculando o número em eliminatória. 100% de aproveitamento. Gente, ganhou da Bolívia e do Peru. Pelo amor de Deus, calma. Calma também, que foi assim que se enganou e que o Tite perdeu 2 Copas do Mundo para a Bélgica e para a Croácia. Boa tarde. Boa tarde. Bom retorno, foi ótimo. Só se fala nisso em Miami, a sua passagem por lá. Então, foi um tufão, foi uma loucura. Olha, boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que o grande equívoco foi depois do jogo contra a Bolívia, quando foi destacado que o Brasil fez uma exibição muito boa. E eu lembrei de 2016, quando o Brasil ganhou em Natal da Bolívia. Lá o Neymar, inclusive, marcou o seu gol número 300. A Folha de São Paulo fez uma crônica sobre o jogo, logo depois do jogo, e colocou que foi um verdadeiro recital do Neymar naquela partida. Então, o exagero é um negócio assim que você só registra, ele passa, isso sai na urina, a gente sabe como é o futebol brasileiro, mas é exatamente isso que acontece. Outra coisa, ao longo de todos os tempos, olha, pode recuar, hein, tá? Não muito. Filipão, Dunga, Tite, né? Sempre o discurso que predominou foi que não significa nada a eliminatória. Nada, zero. Né? Eu sempre valorizei que é bom vencer e tal, mas a gente sempre cobrou o desempenho. O desempenho, tem gente que gostou. Na minha visão, não foi boa. E com esses contra a Bolívia foi legal. Eu não gostei, mas eu respeito. Eu gostei, eu achei que foi um jogo gostoso. Eu vi os melhores momentos também, que eu tava lá em Miami. Mas eu achei que teve bastante lance. A coisa mais deliciosa é enfrentar a Bolívia. Isso é uma doçura enfrentar a Bolívia, historicamente. Fora da altitude, como foi, né? Só tomou pau. Não, para alguns. O Brasil já não teve problema lá em algumas vezes. A Argentina, aqui algumas horas, meteu 3-0 na altitude sem o Messi. Então, a Bolívia sempre foi uma grande moleza. Já falamos aqui várias vezes sobre isso. O Brasil, nos últimos jogos que fez com a Bolívia, eu não sei se 5 ou 6 jogos que eu fiz um levantamento, marcou 22 gols. 22 gols e só sofreu 1, e foi exatamente nesse último jogo que nós enfrentamos agora sob o comando do professor Fernando Diniz. Mas é que sempre que muda um treinador, cria-se uma expectativa. Precisa entender bem o que é expectativa. Alguns entendem, outros nem tanto. Expectativa de uma tempestade é expectativa. Expectativa de ficar rico é uma expectativa. Depende qual é a expectativa que você tem. Né? Você pode ter confiança. Eu, por exemplo, quando foi anunciado o nome do professor Fernando Diniz, eu falei aqui no programa, você lembra? Falei, poxa vida, está chegando um técnico corajoso,
um técnico arrojado, um técnico criativo. Essa é a marca dele, mesmo não tendo títulos, mas ele nunca mudou o conceito. Onde ele trabalhou, mesmo saindo, foi demitido, ele voltou sempre acreditando que as suas teses no futebol um dia vão prevalecer. Mas o que mais sempre me impressiona e continua impressionando é o discurso mesmo do Diniz, quando ele fala que primeiro o jogador tem que se divertir, tem que ser alegre, ele curta, faça... O que significa isso? Jogar alguma coisa bonita, que quem está sentado na arquibancada veja um espetáculo. Não precisa ser nenhum PhD em tática, esquema de jogo. O cara sabe quando a coisa é boa, quando é bonita, quando chama atenção ou não. Né? Porque cada técnico tem a sua tática, tem o seu método de trabalho e você pode vencer de qualquer jeito. Então, eu acho isso. E com o Diniz, eu tenho essa expectativa. Então, não é expectativa, é confiança. Eu confio que se ele tiver tempo, é possível que a gente veja um futebol bonito em campo. É bonito, se ele tiver tempo. Estamos a 1000 dias da Copa do Mundo. Nem sabe ainda se ele é o técnico que vai para a Copa. Ainda está esse mistério. Vem Ancelotti, não vem Ancelotti, silêncio na vida do Ancelotti. É isso que a gente quer. Vem o cara, não vem? É o Diniz que vai dirigir no momento final a seleção brasileira na Copa do Mundo? É o Ancelotti? Então... eu fiquei sabendo que lá em Miami, que lá em Madrid ele não vai sair, hein? Pra galera de Madrid estão falando que o Ancelotti não sai. É possível. Mas, e outra coisa, então se não for o Ancelotti, será o Diniz? Eu acho que será. Se não for o Ancelotti, será o Diniz. Os jogadores claramente gostam dele. Tá todo mundo gostando, é bom trabalhar com o Diniz. Ele tem um discurso que agrada aos jogadores. Ele entra na mente do jogador, se preocupa com o ser humano. Tá tudo certinho, bonitinho. Agora, esperar que a seleção jogue bonito da noite para o dia é um sonho dourado que não vai acontecer. Eu não gostei do jogo do Brasil contra a Bolívia e não gostei do jogo do Brasil contra o Peru. Nada. Teve um momento que você até tirava os olhos e ficava ouvindo. Nada. Agora, deve ter alguém que achou uma obra da Vinci. É isso. Agora, falando dessa situação, né? Antes de escutar o Flávio Prado, porque ele chegou atrasado, então ele merece, né, Bruno, levar um gelinho, né? Veio de blazer, veio bonitinho. Gelinho. É por causa do gelinho. Mas chegou atrasado. Tem essa declaração do Diniz. E, pra quem acha a seleção uma baba, como eu, pra quem não liga muito pra seleção, já a gente vai falar do Brasileirão. Tem aí a volta Internacional e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense. Tem também final da Copa do Brasil pra gente falar também. Hoje ainda o clima pesadíssimo no Flamengo chegando ao Espírito Santo às vésperas da final da Copa do Brasil. Tem muita notícia aí pra falar ainda do futebol brasileiro. Só que o Diniz falou sobre o saldo das duas partidas e sobre o campo ter prejudicado a seleção brasileira. Agora... não dá também, a gente sabe que nunca... o gramado era ruim também antigamente, a gente cansou de ver o Brasil goleando o Peru, goleando Bolívia, como fez agora. Então também, só culpar o gramado, acho que não é válido. Só que depois eu vou querer escutar o Flávio Prado, principalmente com essa situação do VAR. É brincadeira. Ficar 6 minutos e 42 segundos para marcar um impedimento razoavelmente claro pelas imagens... a gente comprova que não é só a arbitragem brasileira que é um lixo na América do Sul, né? Porque esse VAR ter demorado tanto do jeito que demorou foi bizarro. Teve também o Richarlison falando sobre o momento de turbulência. Então, vamos escutar aí o Fernando Diniz sobre o balanço que ele faz das suas 2 primeiras partidas como técnico da seleção brasileira. Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou na soma dos 2 jogos, foi muito positivo. Quanto ao jogo de hoje, jogar aqui era uma atmosfera totalmente diferente do que jogar em Belém, Pará. A equipe, na verdade, fez 3 gols para valer 1, né? Um deles deve ter ficado a margem mínima do mínimo, que demorou 8 minutos, eu acho, para poder não validar o gol. A gente não teve tanta afluência, que estranhou um pouco o campo, o gramado muito diferente daquilo que os jogadores estão habituados, e facilitou um pouco a marcação, e tivemos mais erros da parte técnica do que o normal. Muito assim, em virtude do campo, um pouquinho às vezes de jogar de maneira muito acelerada, mas eu acho que o saldo foi muito positivo. É uma coisa que a gente vai refinando com o passar do tempo.
Isso não é uma coisa que vai estar jogando com um refinamento muito grande com o tempo de tempo que a gente teve. Os jogadores vão entender, algumas vezes nem precisa vir muita gente para poder fazer isso prioridade. É mais uma questão de ocupação de espaço, tem os tempos do jogo, de passar, de reter, de circular um pouco a bola. Eu acho que no segundo tempo, mais do que no primeiro, a gente tentou acelerar demais, tinha dificuldade do campo, a marcação, a gente não teve paciência para ir desmanchando a marcação do Peru aos poucos. Isso dificultou um pouco o nosso jogo, mas teve muito erro de passe, certamente por causa do campo também. Um campo muito diferente dos jogadores que estão acostumados, e um campo também já muito diferente, que o Belém já é diferente da Europa. Tipo de grama, embora tivesse em boas condições, mas a grama é diferente, e aqui estava totalmente diferente de Belém. Então teve a dificuldade do campo também. Olha aí, a análise do Diniz, falando do gramado também, fazendo o balanço dele sobre as duas partidas. E aí eu pergunto pra você, Flávio Prado, o que falar sobre esses 2 jogos da seleção brasileira, né? O Neymar bateu o recorde, já é um feito histórico, passou o Pelé. Agora, o que esperar dessa era Diniz? Porque aí eu vou dar inclusive uma informação, tá? A informação que eu tenho de pessoas fortes em Madrid é que o Ancelotti não sai. Tem a informação de que o Ancelotti não vai sair do Real Madrid. Pode ser que ele faça uma negociação, que ele tente, pode. Mas o que eu recebi de pessoas que inclusive têm força no Real é que o Ancelotti não vai sair. Ou seja, foi feito todo esse burburinho. Ancelotti tem um acerto verbal, não tem. A gente sabe que no futebol o acerto tem que ser na caneta. Porque verbal não dá pra gente confirmar nada no futebol, nada. É dinheiro, é relação com o dirigente, querendo ou não, é o Real Madrid. É muito mais hoje você ser o treinador de um Real Madrid do que da seleção brasileira. Infelizmente a gente tem que dizer isso, mas inclusive com relação a salário. Não tem comparação, esses caras ganham cerca de 15 milhões de reais por mês num clube como Real Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid, no caso do Simeone. E a informação que eu tenho aqui se diz que ele não sai do Real. Ou seja, pode ser que o Diniz seja o treinador da seleção brasileira. E aí, o que esperar do Diniz? E se você acha que ele está preparado para ser o cara, não agora apenas como interino, caso o Ancelotti não saia do Real? Olha, desde que ele assumiu, ele falou que ele não estava preparando o terreno para ninguém, que ele estava lá fazendo a parte dele, que ele tinha um contrato com a CBF de 1 ano, e nesse 1 ano ele ia fazer o trabalho dele, ele ia fazer do jeito dele, da maneira dele, que nunca tinha conversado com o Ancelotti. Ele não ia preparar, Ancelotti, o que eu faço? Como é que você quer? Não. Ele vai fazer o trabalho dele, vai colocar as ideias dele, que são bem conhecidas. Em alguns momentos desses jogos, principalmente o primeiro, deu para sentir alguma coisa da aproximação dos jogadores, esse não posicional que o Diniz gosta. Mas mesmo no jogo da Bolívia ele abriu 2 caras pelos lados, que é uma coisa que não é muito dele. No Fluminense ele tem feito um pouco mais isso, mas realmente não... A troca de passes, né, muito rápido. O que eu tenho lido é que nos treinamentos ele está tentando implementar rapidamente isso e a boleirada tem gostado. E ontem fez um gol a la Tite, né, uma bola cruzada, e o Marquinhos fez o gol. Ganhou os 2 jogos, tá tudo bem, tá tudo certo. E se ganhar vai ser ótimo, se perder vai ser... Ele pode fazer um trabalho extraordinário, tipo o Mitchell de 74, se perder aqui vai ser considerado um trabalho fracassado. Pode fazer uma porcaria de trabalho e ganha e vira maravilhoso. Então, tá tudo certo. Ele tem que fazer o trabalho dele, se vier outro cara, tudo bem. Senão, ele vai ficando... Acho que ele vai ficar assim, acho que não vai ter muito... Até a Copa, né? Ele vai passar, vai se classificar, vai ficar primeiro, segundo, no máximo em terceiro na classificação. Vai se classificar e beleza, vai para a Copa do Mundo e aí seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer.